Como funciona uma holding familiar? E como ela protege o seu patrimônio? Meu nome é Sérgio Borges, eu sou bacharel em Direito e especialista em planejamento patrimonial da família. Bom, vamos lá. Imagine uma pessoa, o Paul. O Paul, ele resolveu abrir uma empresa em 2010. Ele resolveu abrir a Meio Beatles Limitada. E para isso, o Paul precisava de um sócio, porque em 2010 uma limitada ainda não estava liberada automaticamente como tem hoje, né? Empresa individual. Na época precisava de um sócio. Então, ele resolveu chamar um amigo de infância que ele tinha certeza que podia ajudá-lo. Aí ele chamou o Ringo. E para o Ringo, ele explicou que era apenas para atender uma exigência legal, que na época era estabelecido que a limitada precisava ter. Então, teria que ter pelo menos duas pessoas. Aliás, isso aí é o cúmulo do intervencionismo estatal, né? Estão sempre entrando na vida privada. Bom, ele disse ao Ringo que ele não precisaria trabalhar, que não precisava participar de qualquer forma. Ele apenas emprestaria o seu nome para abrir a empresa. E o Ringo concordou. E aí eles abriram a empresa com um capital, né, um capital social, dividido em 10 mil cotas de R$ 1 cada. E para constar, né, que o Ringo participava da empresa, só para representar a existência dele, o Paul dividiu as cotas de participação em 9.999 cotas para o Paul, né, e o Ringo ficou com apenas uma, só para justificar a sua presença na sociedade. O Paul disse que cuidaria da administração do negócio e que o Ringo não precisaria se preocupar com nada. O Ringo, sabendo do caráter e da honestidade do amigo, não se opôs. Né? O Ringo, por sua vez, ele tinha um excelente emprego. Ele trabalhava na Escola de Bateristas S.A. há muitos anos. E com os rendimentos, né, que ele oferia no seu emprego, lá atrás, em 1980, o Ringo comprou 2 casinhas. E essas casas complementavam a renda dele. Essas casas estavam alugadas e complementavam a renda do Ringo. Bom, veja bem, o Ringo comprou esses bens muito antes da constituição da empresa, que foi em 2010, né? Ele comprou lá em 1980. E o seu patrimônio também não tem nenhuma relação com o negócio do Paul. Bom, mas o que aconteceu foi o seguinte: em 2015, o Paul contratou uma funcionária, a Yoko. E a Yoko veio para trabalhar na empresa e ajudar o Ringo a desenvolver, o Paul, né, a desenvolver suas atividades. Só que depois veio uma crise, né? A crise de 2016, 2017, a coisa foi complicando. E o Paul, apesar dos seus esforços, já não conseguia mais honrar seus compromissos. A coisa foi piorando, 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 até que a empresa quebrou. E o Paul perdeu todo o seu patrimônio, ficou sem nada. Ficou sem nada, nada, nada. Ele não tinha mais opção. Por isso, ele resolveu demitir a Yoko. Ele não tinha nem como bancar mais o salário dela, né? Não tinha como pagar as despesas. Aí ele dispensou a Yoko. Bom, a Yoko, para receber os seus direitos, né, lógico, ela foi para a Justiça do Trabalho. Ela foi na Justiça do Trabalho e moveu uma ação contra a empresa de Paul. E recebeu uma sentença favorável. Essa sentença condenou a empresa de Paul a pagar R$ 50 mil. E aí nada foi encontrado na empresa do Paul, e nem em nome do Paul. Então, o que aconteceu? A Yoko foi atrás do Ringo e levou os bens do Ringo. O Ringo, que não tinha nada a ver, que nunca teve nada a ver com a sociedade, acabou perdendo as suas casas, perdeu o seu patrimônio. E ainda que ele tivesse, o patrimônio dele foi adquirido muito antes de 2010. Nunca se vinculou ao negócio do Paul. Ele nem tinha contato, nem trabalhava, nem aparecia na empresa do Paul. Veja bem, na sentença não teve nada que mostrasse que houve abuso de personalidade jurídica, de alguma forma fraudulenta, ou que alguém se locupletou da situação para obter algum benefício. Nada disso. E mesmo assim,
o Ringo perdeu seu patrimônio. Esse é o risco, né, que tem qualquer atividade econômica e que uma família possa exercer. E sem uma holding familiar, a coisa fica muito mais complicada, não tem como resolver. Agora, se o Ringo tivesse uma holding familiar, isso não aconteceria. Por quê? Vamos imaginar lá a mesma situação. Em 2016, né, suponhamos que o Ringo já preocupado com a situação que se encontrava a empresa do Paul, as dificuldades financeiras que ele tinha, né, para pagar os seus compromissos, até porque o Paul falava isso para o Ringo, que a situação estava complicada, estava difícil, e que ele já tinha perdido tudo e não estava mais conseguindo suportar as despesas. Né? O Ringo nem dormia mais, ele estava extremamente preocupado com a situação. Só que ele já havia ouvido falar, né, sobre holding familiar e sabia que isso poderia talvez resolver o problema dele. Então, o Ringo teve a sábia decisão de procurar um advogado. E esse advogado sugeriu ao Ringo que fizesse uma holding familiar. Ele explicou para o Ringo que essa holding funcionaria como uma espécie de cofre, onde ele poderia guardar todos os seus bens. E, além de guardar os bens, também seria criado uma espécie de muro, uma proteção a mais, para que nessas eventualidades os bens do Ringo, né, não fossem perdidos ou fossem comprometidos, penhorados. Então, isso formava uma parede, como se fosse um muro, uma barreira que guardava esse cofre e protegia os bens do Ringo. Então, foi criada, né, a holding, o patrimônio do Ringo foi todo colocado dentro desse cofre, né, desse cofre virtual. E em 2018, portanto, né, depois do Ringo abrir a sua holding familiar, quando a empresa de Paul quebrou e não tinha mais bens, a Yoko, né, aquele problema lá atrás, foi demitida. Foi para a Justiça do Trabalho, recebeu a sentença favorável de 50 mil reais e foi procurar os bens na empresa, né, na empresa do Paul ou em nome dele. Procurou e não encontrou. A grande diferença é que com esse sistema, quando a Yoko buscou os bens da empresa e de Paul e não encontrou, e aí sim ela foi atrás dos bens de Ringo, ela não encontrou nada, não conseguiu achar nada. Por quê? Porque Ringo não é mais o titular do patrimônio. Ele não tem mais nada. Os bens agora pertencem à holding familiar, que além de funcionar como um cofre virtual, ainda cria uma espécie de barreira entre o Ringo e o seu patrimônio. E essa barreira impede que haja comunicação, impede que os bens de Ringo sejam penhorados. Eles ficam protegidos, eles estão isolados. Bom, e isso é lícito. Uma fraude contra credores, uma frustração de execução, não tem nada de imoral, muito pelo contrário, é algo totalmente regular. E por isso, né, é que todos nós precisamos de uma holding, todos nós precisamos de uma holding familiar, para garantir. A gente tem que proteger os bens e estar precavido, preparado contra eventuais reveses que acontecem frequentemente na nossa vida, ok? Bom, a gente se vê em outros vídeos, eu dou muitos detalhes em vários aspectos, vocês podem se inscrever no canal, lá tem outros vídeos e também tem para como acompanhar nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, que lá vai ter bastante informação a respeito, ok? Espero vocês lá.